Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa 99ª Quinta Técnica. Semana que vem, vamos completar 100 Quintas Técnicas. E quero informar vocês que, em função do feriado na próxima quinta-feira, nós faremos a nossa Quinta Técnica na Maurício Terça, né? Terça-feira que vem. Então, vamos antecipar, e também para não fazermos as vésperas do feriado, nossos parceiros da XP sugeriram fazermos terça-feira. Então, espero você na próxima terça também. Sejam bem-vindos. Vamos começar analisando os mercados, como sempre. Começando pelo índice futuro. O mercado continua então testando esse nível de suporte que foi encontrado a 53 mil pontos. Essa é a cara do gráfico como um todo, de longo prazo. A gente vê a tendência do Lula aqui, do presidente Lula, né, a partir de 2002, queda do subprime, todo esse processo que nós aqui na Constop entendemos ser uma formação de topo. Nós temos como principal indicação técnica o rompimento dessa reta e posteriormente um pullback para essa reta. E temos o que nós entendemos também ser uma indicação de que o mercado escapou desse processo de alta que começou em agosto do ano passado, quando do rebaixamento dos Estados Unidos. Nós entendemos que essa acumulação atual é uma acumulação que deverá dar continuidade ao movimento que a precedeu. Nós entendemos que está se formando aqui algum tipo de acumulação que nós posteriormente vamos acabar chamando de flâmula ou de um triângulo descendente, alguma coisa do gênero. O mercado hoje teve um fechamento na máxima do dia, teve uma recuperação bastante significativa no final. Alguém poderia ser levado a crer que isso aqui se trata de uma formação penetrante, que o americano chama de piercing, que é o corpo real de hoje penetrando a metade do corpo real anterior. Mas o contexto em que isso está acontecendo não é absolutamente favorável. Como essa formação aconteceu dentro de uma acumulação, ela é completamente diferente se ela tivesse acontecido, por exemplo, depois de uma queda dessas. Né? Porque uma formação de reversão, eu costumo qualificar nos cursos que dou, que ela tem algumas características, e uma delas é o clímax. Clímax para um lado ou para outro, clímax de alta ou clímax de baixa. As formações de candlestick geralmente são desse tipo: clímax de alta, reversão, ou clímax de alta, indefinição, reversão. Clímax de alta, reversão são formações geralmente de 2 candles e são engolfo, nuvem negra quando é em cima, ou piercing, ou penetrante quando é embaixo, não é? E harami também, que é mulher grávida em japonês, e é como se fosse um engolfo, ou uma nuvem negra, mas ela não engolfa a parte de cima do candle anterior. Então esses são os 3 tipos de formação que costumam acontecer quando nós temos um clímax e uma reversão. Um candle depois de um clímax e o candle seguinte como uma reversão. Mas muitas vezes a gente tem também o tipo de formação de reversão que é clímax, indefinição, que é dada por um candle pequeno, geralmente, muitas vezes costuma ser uma estrela, e uma estrela é um candle pequeno, de corpo real pequeno, após um gap. Então esses candles pequenos, a abertura e fechamento próximos,
mostram indefinição. E o mercado costuma reverter muitas vezes dessa maneira. Ele tem um clímax de alta, aí deixa um candle que mostra que o mercado ficou indefinido, e depois ele tem um candle de reversão. Então, o que nós tivemos hoje, que poderia ser interpretado como uma formação de piercing ou de penetrante, ela apenas pode ser comparada com o que nós vemos. Se a gente pegar só a formação, que são esses dois candles, a gente poderia imaginar, se formos no livro de Candlestick, que isso é uma formação de reversão. Mas não é no nosso entendimento, na nossa leitura de análise técnica. Por quê? Porque falta o clímax de baixa. Faltaria, né, o clímax de baixa. Perdão, não estou mostrando. Está aqui agora sim. Então vou mostrar aqui de novo os dois candles que poderiam compor o que se chama de formação de penetrante, piercing, quando o corpo real do dia penetra a metade do corpo real anterior. Mas, como eu disse, se isso estivesse acontecendo depois do clímax, aí sim, ocorre que isso está acontecendo no contexto dessa acumulação que nos parece, quando a gente percebe o grande mastro que nós tivemos antes dessa acumulação. Então, essa acumulação nos parece ser uma acumulação que deverá dar continuidade ao movimento que a precedeu, que é o que fazem as acumulações do tipo bandeira, flâmula e etc. Elas mostram ser apenas um processo de realização de lucro. Que lucro? Esse lucro aqui. O lucro do mastro. Então, a bandeira nada mais é do que um processo de realização do lucro que o mercado colocou no bolso dos vendidos. Os vendidos têm esse lucro aqui momentaneamente, repentinamente, de uma maneira muito rápida, e aí eles passam a comprar apenas para realizar esse lucro. A pressão de compra artificial que toma conta do mercado, que é o que acontece nas bandeiras, faz com que o preço muitas vezes derive no sentido contrário ao do movimento do mercado, que não é bem o caso aqui, né? Isso aqui até nós estamos imaginando que ele ia ser uma bandeira. Acho que na semana passada se não me falha a memória, devo ter falado sobre isso, mas os preços acabaram evoluindo para o que, como eu disse, nós eu acredito, estaremos chamando mais para frente no futuro de uma formação de triângulo descendente ou uma flâmula. A flâmula é uma bandeira que, ao invés de ter a deriva para cima assim, ela tem é como se fosse um triângulozinho simétrico, né? Mas ela é exatamente a mesma coisa, é um processo de realização de lucro, desse lucro aqui, tá? Então é isso que nós estamos imaginando que vai acontecer. Uma coisa que a gente usa bastante quando quer tirar dúvida com relação a nós estarmos ou não visualizando uma bandeira, uma formação de continuação, é que a gente pode dar uma consultada no intraday. Quando a gente olha o intraday do índice futuro, aí sim é que eu acho que fica bem mais claro a característica de triângulo descendente desse processo. Porque a gente vê os topos e os fundos. Eu nem tinha visto isso ainda, mas realmente é bem claro, né? Então, a gente vê topos consecutivamente mais baixos e fundos no mesmo nível. Isso indica pressão de compra cada vez mais agressiva e pressão de venda cada vez mais agressiva e pressão de compra nesse nível aqui. Vendedores entraram vendendo a 57.500, depois eles entraram vendendo a 56.500, depois a 55.500 e agora vamos ver onde eles vão entrar vendendo. Se passarem a vender a 55 mil ou de repente até a 54.500, é esperar o rompimento desse nível de 53, porque o mercado está a nos dizer que é isso que deverá acontecer, né? Então nós continuamos com a nossa análise de baixa para o curto, para o longo prazo, para o médio prazo. E no curto prazo, em função do fechamento de hoje, eu posso esperar apenas que os preços testem essa pequena retinha aqui. Vamos voltar para o intraday.
eles podem testar essa reta, ou podem testar até esses 55 mil pontos, não devem romper os 55 mil pontos. Se romperem, entretanto, ainda não desqualifica essa formação, até porque essa formação pode evoluir do que nos parece hoje ser um triângulo descendente para um processo que nós eventualmente no futuro vamos chamar de retângulo. Se a gente tiver alguma coisa desse tipo aqui, nós vamos esquecer a formação de triângulo e vamos chamar isso aqui no futuro de um retângulo. E isso aqui vai passar a ser uma bandeirona de baixa, né, no gráfico diário, e aqui no intraday ela fica sendo esse grande retângulo de baixa. Agora, se os preços romperem aqui esse topo, que eu acho que é o topo que exerce, vamos dizer assim, gravidade, né, para que os preços consigam escapar dessa acumulação de agora, eu acho que esse é o topo a ser observado, esse topo de 56.600 por aí. Então, se os preços vierem acima desse topo, que foi o topo do dia 22 ou 23, deixa eu ver aqui, foi o topo do dia 22, e ele foi, a gente pode ver especificamente aqui, ele foi o nível de máximo 56.678, que aconteceu no último candle do dia 21 de maio. Então, se vierem acima desse nível de 56.678, e eu estou falando do Ibovespa à vista, aí sim o mercado terá escapado desse processo, né? Outro evento técnico, indicação técnica que nós podemos ficar de olho é essa reta, que talvez possa estar por aqui, né? Então, se houver o rompimento dessa reta, aí talvez a gente possa estar vendo uma correção ou uma reação mais acentuada do mercado. Mas fora isso, acho que toda a característica é de que esse processo vai dar continuidade ao movimento de baixa. O índice futuro, por outro lado, está mostrando algo muito parecido, né? Opa, não é o Nasdaq que eu quero ver, é o índice futuro. Isso eu já mostrei semana passada, é a contagem de ondas de Elliott que a gente faz a partir de 2002, quando iniciou-se o que nós chamamos de ciclo do presidente Lula, né? Ciclo porque nós tivemos uma onda impulsiva e acho que estamos no processo de ter ondas corretivas agora. Tivemos a primeira onda, que foi a onda A com o subprime, depois esse processo todo de alta que aconteceu em 2008, 2009 e começo de 2010 teria sido a onda B, e agora nós estaríamos entrando na onda C, sendo que na onda C nós tivemos já a onda 1 da onda C. A onda C, como se sabe, seria uma onda impulsiva composta de 5 ondas, ondas 1, 2, 3, 4, 5. Então nós teríamos tido a onda 1, a onda 2 e agora estamos aí na onda 3. Estamos adentrando a onda 3. Nós só vamos poder falar de boca cheia, sem temer erro, de que o mercado está na onda 3 desse processo de baixa, quando esses níveis aqui do fundo de agosto forem rompidos, de agosto do ano passado, né? Quando esse fundo for rompido, então a gente vai ter muito mais certeza de que o processo que se iniciou aqui no começo de 2010 foi onda 1, onda 2 e que agora nós estaremos entrando para a onda 3, né? E claro, se o nível do subprime for rompido, aí sim nós podemos afirmar com certeza que isso é a onda C. Mas é o que nós estamos muito, para nós a leitura é muito clara, né, nesse sentido. Então o que aconteceu aqui no índice futuro? Hoje nós tivemos aí sim uma formação com um pouco mais de características de que nós poderemos ter uma correção mais acentuada. Uma reação, né? Porque nós entendemos que esse processo todo é uma reação da tendência de baixa que deverá ter continuidade. Mas vejam, nós temos essa reta que está por aqui, né? Talvez aqui ou talvez aqui, e eventualmente os preços podem resolver testar essa reta. E podem fazer isso com uma acumulação desse tipo,
ou com um comportamento desse tipo. Quando então, aqui no índice futuro, nós também teríamos algo que iremos no futuro chamar de retângulo. Não sei, não dá para saber. Então, no índice futuro, quer dizer, não dá para saber com os dados técnicos que nós temos até agora, né? Vai entrar, já entra uma outra, na nossa análise, vai entrar uma outra, vamos dizer assim, um outro indicador, né? Uma outra análise que tem relação direta com essa dos índices do Brasil, que é a análise do mercado americano, o S&P. Onde a situação parece que está muito mais para que isso aqui seja mesmo um triângulo descendente e projete os preços para baixo. Mas não dá para descartar ainda a possibilidade de nós termos uma reação mais acentuada, a julgar por esse fechamento, porque esse fechamento, veja, nós já tivemos 2 candles de indefinição. E o de hoje foi um pouco mais autista, né? Porque após um fechamento de indefinição que nós tivemos ontem, nós tivemos esse candle que por si é uma indicação autista, ele é um martelo, nós podemos sim considerar um martelo, mas ele perde o seu significado na medida que ele está acontecendo dentro dessa acumulação, né? Se ele tivesse acontecido aqui como o primeiro candle dessa acumulação, aí ele teria muito mais força, ou seja, um martelo depois de uma queda acentuada, depois de um clímax de baixo, tem muito mais força do que um martelo acontecendo depois de uma acumulação. Martelo acontecendo depois de uma acumulação faz parte da acumulação. Mas, enfim, não dá para descartar a possibilidade de nós termos uma reação mais acentuada, quando então os preços teriam condições de testar aí esse topo, o topo dessa acumulação a 57,200. Então, nós no índice futuro estamos com um viés de baixa no longo prazo, no médio prazo, e indefinido para alta, pelo menos no curtíssimo prazo aí, né? Mas no médio prazo, baixa com certeza. Essa é a nossa análise, né? A certeza nós nunca temos, né? Porque nós lidamos com o imponderável. Nós lidamos com o imponderável, eu repito. Existe uma série de fatores que podem influenciar o comportamento dos mercados. Mas a análise técnica tem uma acuracidade muito grande. Eu até costumo brincar, dizer que ela funciona sempre. As grandes indicações da análise técnica. E aí, claro, tem que se fazer uma ressalva que ela funciona sempre mantido o conjunto macro de fatores fundamentais. Se esse conjunto macro de fatores fundamentais mudar, se entrar um novo fator fundamental importante, não há análise que resista. Para nossa sorte, esse conjunto macro de fatores fundamentais muda muito pouco. E por isso a análise técnica tem esse grau de acerto muito grande. Então, por exemplo, se a gente traz isso para o curtíssimo prazo, depois da gente ter um clímax de baixa, ora, quando a gente tem o mercado derivando no sentido contrário, fazendo as famosas bandeiras, ele vai estourar para baixo. O nível de acuracidade disso é muito grande. Agora, lógico que tem às vezes que sai um novo fator fundamental e se sobrepõe sobre aquela análise que o analista estava fazendo. O analista está fazendo aquela análise com base nas informações que o público, que a massa de indivíduos que atua no mercado, tem naquele momento. Então, em função desse conjunto de fatores fundamentais, a massa está agindo de uma maneira que o analista fundamental sabe que vai resultar na baixa dos preços. Mas entrando um novo fator fundamental, embaralha tudo e começa tudo de novo. Todas as análises, né? Não é só a nossa análise técnica. Todas as análises têm que ser refeitas quando surge um novo fator fundamental. Muito bem. Então, falando agora de Dow Jones, nós temos Dow Jones e S&P, né? Na verdade, vamos falar do S&P, que é o cara que manda no mundo. E eu estou aqui vendo o SP futuro. Geralmente a gente vê o à vista, né? Mas quero mostrar aqui o futuro para vocês, onde nós já tivemos as seguintes indicações. O futuro hoje está negociando para junho, né?
muito a ver. Bem, eu acho que nós temos que ficar de olho nesse processo aqui. Temos sim uma reta aqui, que também não está muito clara. A minha interpretação, eu acho que isso... Deixa eu voltar para o S&P à vista aqui. Muito bem. No S&P à vista... Nós já tivemos essa indicação, que é a quebra dessa reta de suporte, e estamos vendo o que vai acontecer agora com essa outra reta, que é mais importante, e especificamente com o teste desse nível de suporte a 1.300. Esse é um nível importante, porque, na verdade, ele vai mais para trás aqui, né? E esse nível está sendo testado agora, nesse momento. Numa formação que tem características também de bandeira de baixa. Toda a característica de bandeira de baixa. Vejam, deixa eu limpar a área aqui um pouco. Então a gente vê ele virgem aqui, o gráfico virgem. Então, nós tivemos esse clímax de baixa, que é o mastro que colocou vários, muitos dos, ou a maioria dos vendidos com esse lucro, ou com lucro considerável no papel. Então, entendemos que esse é um processo de realização de lucro. Desse lucro é uma bandeira de baixa que deverá resultar nos preços colocando essa amplitude para baixo. Isso está acontecendo por conta do teste desse suporte a 1.300. Eu falei muito para vocês e quero repetir, quero enfatizar ainda mais que esse nível aqui era um nível muito importante, porque era o fundo da formação de topo de 2000, o fundo da formação de topo de 2008, que precedeu o subprime, aqui a queda do subprime, e foi o topo, esse último topo aqui que aconteceu antes da queda pelo rebaixamento dos Estados Unidos. Nós tivemos uma indicação técnica muito importante, poderosíssima, que eu considero a mais importante indicação técnica de todas, que foi o que nós chamamos de bull trap. Esse nível foi rompido e depois o mercado não desenvolveu, o mercado voltou a cair, e isso só acontece quando a gente tem indicações, quer dizer, quando isso acontece, a gente tem então indicações de que tem alguma coisa muito errada. Porque, comprados estavam com a faca e o queijo na mão quando esse nível importantíssimo de resistência foi rompido e não conseguiram levar o mercado para cima. Isso só acontece quando tem alguma coisa muito errada. Nós sabemos o que está errado, são os fatores fundamentais que estão péssimos, né, no mundo todo. Nós estamos vendo a coisa tecnicamente se deteriorar, mas lendo o jornal a gente vê também a economia se deteriorando, né, agora com problemas na Espanha e tudo mais. Então nós entendemos que isso é uma bandeira de baixa e que os preços vão continuar a cair. Entretanto, encontrou-se suporte a 1.300. Né? É preciso que esses 1.300 sejam rompidos para que a gente possa poder falar de boca cheia de que a bandeira foi rompida. Eu quero só voltar um pouquinho para trás e mostrar para vocês o gráfico do Bovespa em dólar, que é o gráfico que a gente sempre gosta de visualizar, porque aqui está acontecendo um fato técnico também muito importante. Vamos só dar uma relembrada nesse gráfico, né? Isso aqui é o topo de 71, isso aqui é o topo do plano cruzado do presidente Sarney, isso aqui é o topo do Nagy-Narras, esse é o topo da crise da Ásia, esse aqui é o topo do Nasdaq, já estamos em 2000 aqui, né? E isso aqui é o ciclo do presidente Lula, né? Que teve essas 5 ondas de alta, 1, 2, 3, 4, 5. Depois nós entendemos que esse processo aqui foi a onda A onda B, que agora nós estamos indo à onda C, que deve vir abaixo do fundo do subprime, e portanto tem grande chance de trazer os preços de novo para essa reta suporte, onde ele já esteve por 1, 2, 3, 4, 5 vezes, no passado, nesses últimos quase 50 anos. Muito bem.
Vejam que evento técnico da maior importância nós estamos presenciando. Os preços estão testando esse nível de suporte, que é o nível de suporte do fundo após o rebaixamento dos Estados Unidos. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem com mais detalhe, transformar em candles e mostrar a vocês que, então, na verdade, o fundo dos Estados Unidos foi, do rebaixamento dos Estados Unidos foi em agosto. Os preços acabaram caindo depois de setembro até outubro, e deixaram um fundo importante, porque, ora, após esse fundo, os preços tiveram uma recuperação de, os preços tiveram uma recuperação de quase 50%. Por isso esse é um fundo importante. Nós estamos exatamente nesse fundo, estamos testando esse fundo, e vejam como o gráfico em dólares, né, do Bovespa indexado em dólar, tem uma figura um pouco diferente, né? Nós tivemos esse gap aqui que não foi notado no gráfico por conta da alta do dólar, né? Mas por enquanto também, de novo, toda a característica de que essa acumulação vai dar continuidade ao movimento de baixa. Eu entendo, estamos vendo aqui uma bandeira que eu acho que já está pronta para ser colhida. Nós podemos ainda ter mais uma alta, e acho que deve ser isso aí, não mais do que isso, e essa formação deve dar continuidade à baixa. Mas também não dá para descartar a possibilidade de que os preços resolvam ter um pullback aí até essa reta aqui, e para depois então cair, né? Então é isso. Eu vou mostrar rapidamente o Dow Jones indexado em CPI, que é esse Dow Jones que a gente traz desde 1916. Essa é a queda de 29. Isso aqui é uma queda que aconteceu quando a gente considera a inflação, porque se a gente não considerar a inflação, a gente tem esse outro gráfico, que aí, inclusive, a gente pode trazer desde 1900, que é desde quando nós temos aqui o banco de dados na Enfoque, e a gente vê 29, mas esse período, que é a segunda queda que eu mostrei para vocês, na verdade é uma grande acumulação, né? E isso aqui é um gráfico que só sobe, porque na verdade ele não considera essa acumulação, essa inflação em torno de 2.270% que nós tivemos nesse período de 1913 até hoje. Quando a gente considera essa inflação, aquela acumulação, que na verdade é 16 anos, de 1966 até 82, ela vira uma queda de proporções comparáveis a 1929 e muda completamente a perspectiva, porque a gente vê que o Dow Jones também está num canal de alta, e que nós tivemos dois precedentes de quedas muito grandes no passado, né, nesses últimos 100 anos. Esse é um gráfico de 100 anos praticamente. O ano que vem esse gráfico vai completar 100 anos. Tá? Então, nós entendemos que no Dow Jones nós também tivemos muita alta para pouca correção. Nós tivemos correção só do primeiro número Fibonacci. Nós entendemos que nós vamos ir pelo menos até o segundo número Fibonacci. Essa é a nossa análise. E se isso acontecer, implicaria no Dow Jones está tendo uma queda de 56%, 57%. No curto prazo, nós já temos essa indicação dessa reta rompida. Tem o Fibonacci traçado aqui, o mercado não chegou no Fibonacci ainda, e ele tem toda a característica, essa acumulação tem toda a característica de bandeira de baixa, que deve dar continuidade ao movimento de baixa. Eu, pessoalmente, acredito que possivelmente amanhã a gente já possa ter os preços escapulindo dessa bandeira e começando uma queda mais acentuada. Mas tudo pode acontecer. Estamos nessa bandeira, o mercado pode trabalhar assim mais um tempo aqui, ele pode, na verdade, fazer qualquer coisa, né? Depende do que os fatores fundamentais ditarem. Mas ele pode, por exemplo, ter um pullback até essa próxima resistência, para depois cair. Não muda nada a nossa análise de médio prazo, mas isso realmente pode acontecer. Como isso tem característica de bandeira, eu estou achando que essa bandeira está na hora de ser colhida, já está, essa frutinha aqui, como a gente chama, está na hora de ser colhida. E, finalmente, quero também mostrar para vocês o Nasdaq, em que a gente tem essa situação, né? Esse é o Nasdaq 100, que é o
não é aquele que é o valor, vocês podem notar alguma diferença, não é aquele que é transmitido nas agências de notícias. O que é transmitido é chamado de Nasdaq CP, que é o Composite, que são mais ações. Isso aqui são as 100 maiores ações de tecnologia. E aqui nós vemos que nós estamos num processo importante de teste dessa reta de suporte que vem desde o fundo do subprime aqui de 2008. E os preços estão lá testando essa reta numa formação que, de novo, tem características de bandeira de baixa. E nós entendemos que a qualquer momento essa reta pode ser rompida, e embaixo dessa reta eu quero crer que estão colocadas aqui ordens de stop do mundo inteiro. São ordens de venda a mercado. Portanto, se os preços rompem o fundo da bandeira, eles vão estar rompendo também essa reta suporte de longo prazo, e aí eu acho que nós vamos ter quedas muito violentas. Vamos ver, quem sabe isso possa acontecer nessa próxima semana aqui agora. Talvez até tenha sido providencial a gente ter a quinta técnica na próxima terça-feira, porque nos próximos 3 dias, e eu entendo que nós podemos ter aí muita movimentação acontecendo. Uma coisinha a mais, quero mostrar a vocês o gráfico que eu chamo do gráfico do desacoplamento. Começa em 16 de abril de 2007, o verde é Brasil, o azul é Estados Unidos. Isso aqui é o desacoplamento que o Brasil teve dos Estados Unidos a partir do início da crise do subprime, que foi 16 de agosto de 2007. O Brasil se desacopla e depois ele se acopla. Aqui em outubro, quando os preços caem, o Brasil cai. E é isso que acontece, e é isso que eu estou esperando que vai acontecer agora. O Brasil, quando os preços caem, o Brasil cai mais do que os Estados Unidos. Isso é uma situação natural, é o que costuma acontecer, quando a gente tem o que a gente chama de spread, a diferença entre dois ativos. Assim, eu não falei, mas o vermelho é China e o amarelo é Índia. A Índia está muito próxima do Brasil, está num nível muito próximo. Mas a gente vê que nitidamente é exatamente isso que está acontecendo, né? Aliás, olhando esse gráfico aqui também, só de fechamentos, a gente vê que parece claro que isso aqui é um pequeno triângulo descendente que deve fazer isso com os preços, né? Então eu estou esperando para muito em breve poder, numa quinta técnica, mostrar a vocês que esse gráfico furou. Quer dizer, eu acho que vai acontecer isso aqui. O Brasil vai cair abaixo dos Estados Unidos. Que significa que o Brasil teria caído, a partir de hoje, ele teria caído mais que 18% do que o que os Estados Unidos vier a cair. Isso acontecerá se os Estados Unidos cair, se o mundo todo cair, que é o que eu acho, como eu já disse várias vezes, que deva acontecer. Então, eu vou agora analisar alguns índices, os índices de ações, só mostrar para vocês algumas. Tem um pedido aqui também para análise aí durante a análise. Olá, boa noite pessoal, é o Felipe falando. Para análise durante essa análise geral do mercado do Risco Brasil. Ok. Vamos ver, o Risco Brasil acho que está interessante. Quem perguntou foi o Sérgio do Rio de Janeiro. Olá Sérgio, obrigado pela pergunta. Vamos lá. Então, índice financeiro. Vejam qual é a situação. Olhando de longe, só não vou entrar em detalhes, isso me parece claramente uma bandeira de baixa. Para dar continuidade à baixa, acho que os preços já vão estar de novo no fundo de agosto do ano passado. Índice industrial. Essa é a situação. Os preços também tiveram um bull trap aqui, porque escaparam dessa resistência e depois voltaram a cair, e agora estão nessa acumulação que eu acho que tem característica igualzinha ao Bovespa, né, industrial muito parecido. Isso deve ser algum tipo de formação para dar continuidade à baixa. Então é o segundo índice que está nos apontando para baixo aí no médio prazo. Índice do consumo.
essa é a situação. Vejam, o ímpeto a partir desse fundo que foi em março de 2010. Depois vejam esse outro ímpeto. Então o mercado já rompeu essa reta, depois rompeu essa reta, quase que atingiu o objetivo desse retângulo aqui, mas aí, pronto, acabou, porque ele já rompeu essa reta. Rompendo essa reta, a gente pode projetar Fibonacci. Estamos falando de índice de consumo. O mercado ainda não atingiu o Fibonacci, quer dizer, está devendo nessa correção. Ainda que isso seja só uma correção, ele deve cair mais. Eu acho que não é uma correção, eu acho que é uma reversão. E isso aqui tem toda a característica de bandeira de baixa, ou flâmula, ou um pequeno triângulo que deve dar continuidade à baixa para os preços. E depois do consumo, nós vamos ver o índice imobiliário, que está aqui, e está testando um nível muitíssimo importante, um nível de suporte que é o pai de todos os suportes. A gente poderia chamar assim, que é esse fundo aqui de maio de 2010, temos outro fundo em agosto de 2011, outro fundo em outubro de 2011 e acabamos de deixar um outro fundo agora nos preços. Vejam que isso acontece depois que essa reta, que não é assim uma espetacular reta de suporte, mas eu acho que é uma reta confiável porque tem pontos aí distantes bastante tempo bastante tempo um do outro, né? Então esse nível está sendo testado, os preços tiveram uma reação e esse candle de reversão que foi confirmado ontem e hoje continua sendo confirmado, eu acho que ele mostra que nós estamos vendo apenas uma reação e que os preços vão voltar para bater nesses 700 aqui de novo, e o rompimento disso seria muito baixista para esse índice imobiliário. O rompimento disso projetaria essa amplitude para baixo, de forma que, se isso acontecer, se esses níveis forem rompidos e esse objetivo for atingido, como nós acreditamos que vai acontecer, nós teríamos aí uma queda de 44% no índice imobiliário. Nós estamos achando que é exatamente isso que vai acontecer, e num futuro próximo. Agora, com relação ao índice de telecomunicações, vejam que ele está num nível importante também, porque testa essa reta guia desse canal de alta que começa em 2002. Esse aqui é o canal de alta do ciclo Lula, do que para o Bovespa foi o ciclo Lula, né? E chegando no canal, nós temos aí indicação de reversão, né? Temos uma estrela da tarde aqui, que aconteceu no começo do mês. Não, perdão, esse índice ele não está sendo mais calculado, eu estou falando besteira aqui para vocês, isso aí a partir de maio. Deixa esse cara de lado, vamos pular para o índice de energia elétrica, onde nós temos essa... Deixa eu traçar de novo essa reta aqui, porque alguma coisa fez ela ficar mal traçada. Temos essa reta de suporte, e eu vou deixar quieto aquela linha de resistência lá em cima, mas só vou mostrar a vocês que nós estamos aí aparentemente no processo de virmos testar essa reta. Tivemos uma bandeira, os preços voltaram, reagiram hoje, mas essa sombra superior grande aí no índice das elétricas sugere que eventualmente, no máximo, o que vai acontecer é que isso aqui vai evoluir para uma acumulação maior, e acho que os preços voltam a cair. Isso pode muito bem, nós podemos muito bem, na nossa leitura técnica, estar vendo um topo principal aqui, até porque essa última onda, vejam, 1, 2, 3, 4, 5, muito claramente, né? E 1, 2, 3, 4, 5 pode ter sido a onda 5 do processo que termina essa fase de alta aqui, que é o que deve acontecer, se acontecer no Bovespa, porque nós estamos prevendo que aconteça, né? Então é isso. Agora, rapidamente, indicadores mundiais, eu vou mostrar aqui para vocês o Dow Jones Transportation, em que indefinido, mas nós tivemos o rompimento desse nível, e
o que nós estamos imaginando seja um pullback. Ainda podemos imaginar que é um pullback porque que teria acontecido para essa reta aqui. Mas se os preços continuarem a subir, o que parece que não vai acontecer em função desse candle de reversão que nós tivemos ontem, aí sim eles podem ir testar o topo principal. Mas nós achamos que isso é o rompimento, isso é topo principal, pullback, e os preços continuam a cair também. O Dow Jones Transportation. Aqui o Dow Jones Utilities, que corresponde ao índice de energia elétrica nos Estados Unidos, onde a gente teve um bull trap, que os preços romperam, voltaram, mas enfim, isso aqui ainda poderia ser uma formação de continuação. Mas se os preços perderem aqui esses 460, eu acho que aí fica bem baixista o processo, né? Estou mostrando aqui agora para vocês o VIX, onde a gente vê primeiro o gráfico todo, né, para a gente ter uma noção. Isso quando sobe a bolsa cai, quando cai a bolsa sobe. E agora a gente está vendo que o VIX entrou numa tendência de alta, porque um movimento para cima, pullback para essa reta, outro movimento para cima, e agora foi contido aqui hoje no seu ímpeto de ir para cima, mas isso aqui tem toda a cara de bandeira de alta, que combina com as bandeiras de baixo que a gente está vendo no mercado, né? Então, mais um cara que está apontando para a mesma direção. E agora os índices da Europa, onde a gente vê Inglaterra com essa cara. Ó, isso aqui é a queda do subprime. Isso é a queda do subprime. Isso é a alta a partir do subprime. Os preços tentam fazer um novo topo, deixam o que eu acho que vai ser chamado de topo duplo, e acho que isso aqui tudo vai ser chamado de formação de cabeça e ombros, lá em Londres, tá? E isso tem toda a cara de bandeira de baixa também, bandeira de baixa, ou flâmula de baixa, qualquer coisa que valha. E está prontinha para ser colhida, eu acho que isso deve romper nos próximos dias. Que mais? O DAX da Alemanha está com essa cara, rompemos esse nível e isso aqui tem cara de retângulo ou bandeira de baixa também. Itália está um pouco melhor que a Espanha, mas testa o fundo do subprime, numa situação que já rompeu esse importantíssimo nível de suporte. Isso aqui para mim, minha gente, é muito claro. Isso aqui me fala o seguinte: Itália está indo para o brejo. É isso que esse gráfico está me falando. Porque esse retângulo foi rompido. Esse retângulo projeta essa amplitude para baixo. Que significa que nós estamos, tecnicamente, nós estamos no processo de ver a Itália cair consideravelmente abaixo do fundo do subprime. Em torno de uma queda de mais 17%. E provavelmente nós também vamos ter esse objetivo aqui atingido, que seria essa perna projetada para baixo a partir desse fundo aqui, que dá um pouquinho mais 10 mil pontos lá na Itália, que aí sim então equivaleria a uma queda de um pouco mais, buraco mais embaixo, 23%. Madrid, por outro lado, está com essa cara. Vejam, fundo do subprime já era, foi para o brejo, foi para o buraco. Então isso aqui é o que eu acho que vai estar acontecendo com o resto do mundo. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Está acontecendo a onda C aqui na Espanha, né? Eu não sei aonde isso vai parar. A onda C é aquela carregada com o auge da paura, do medo. É quando some a liquidez, e a gente nunca sabe até onde essa onda C pode levar os preços. E por isso a gente tem muitas vezes falado em objetivos aqui que para muitos são objetivos catastróficos, mas para nós, e para mim especificamente, que já vivi muitas vezes essa situação, principalmente no mercado de commodities, mas também de muitos anos para cá, tenho vivido isso no mercado de ações.
São coisas corriqueiras, são coisas que a gente sabe que acontecem, né? Eu já tive a oportunidade de ver, e uma recentemente, agora em 2008, situações em que parece que não tem alento, né? Infelizmente, na última vez, o mercado fez ping-pong, né? Subprime caiu e depois praticamente subiu tudo de novo. Isso trouxe, eu acho que um reforço muito positivo para as pessoas que seguraram as suas posições e não liquidaram. Eu acho que não é isso que vai acontecer agora. E, infelizmente, nós temos aí o histórico do Japão, que é um histórico terrível, né? É um histórico... bem, só para terminar a Espanha, vejam o que aconteceu, né? E vejam as bandeiras funcionando na tendência de baixa, né? Nós estamos tendo no S&P, no Bovespa, essa bandeira aqui, ó, de teste de suporte, que acabou evoluindo para o quê? Como é que nós vamos chamar isso aqui? Podemos chamar de, talvez, uma flâmula. Não importa muito, né? A gente tem que entender o espírito da coisa. Quer dizer, os preços caíram num movimento definido e depois saíram andando de lado para um processo de realização de lucro. Que lucro? Esse lucro aqui. O mercado põe esse lucro na mão dos vendidos e depois os vendidos começam a comprar para realizar esse lucro. Isso é que forma esses patamares que Edwards McGee, no seu livro de 1927, se não me falha a memória, que foram os primeiros a comentar sobre essas formações gráficas, lá nos idos dos anos 1920, chamaram de triângulo descendente, ou bandeira, ou flâmula, isso eu acho que a gente pode chamar de um triângulo descendente, né? Isso aqui nós podemos chamar de uma bandeira. Vejam o mastro da bandeira, enfim. Isso aqui é um movimento impulsivo, esse aqui é o segundo movimento impulsivo. Nesse movimento impulsivo nós tivemos a onda 1, a bandeira é a ondinha 2, agora nós temos a onda 3, vamos ter mais uma bandeira aqui que é a onda 4, ou uma acumulação, ou não sei, uma reação, e depois vamos ter mais uma onda 5, e daí nós vamos fazendo mais uma ondinha aqui, e assim os mercados vão caminhando, né? Finalmente eu vou mostrar a França para vocês, que está se segurando ainda também, mas onda A, onda B, aqui muito claro, né? A, B, C, e acho que nós estamos entrando na onda C. E acho que esse processo aqui, para mim, é claramente já o início de uma outra perna parecida com essa. E finalmente, bem, Atenas, vejam o que aconteceu com Atenas, né? Isso aqui é o fundo do subprime, e a partir daí foi uma deterioração total. E no momento a gente de novo está com, vejam as bandeirinhas funcionando aqui na tendência de baixa, né? E isso tem característica de bandeira de baixa. Acho que os preços vão atingir esse nosso objetivo aqui, ver mais queda para Atenas. Mas o que assusta com a possibilidade de nós termos uma queda duradoura é o exemplo recente que nós tivemos do Japão, onde, o que está vendo aqui que não, já sei. Muda para cá, muda para cá, e aí quero crer que linhas, tá. Agora eu estava pondo o candle, já estava com o candle, estava apertando a tecla errada. Onde? Bem, no Japão, minha gente, onde nós tivemos essa alta desde 1970 e os preços subiram durante 20 anos, quer dizer, algo muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, e depois os preços caíram e continuaram a cair, e sabe-se lá se não vão continuar a cair. Se o fundo principal foi aqui, então eles terão caído por 19 anos. Agora, se eventualmente, por conta da crise que nós estamos graficamente vendo que está acontecendo, os preços eventualmente caírem para baixo desse fundo aqui de meados de 2009, então o mercado no Japão terá caído por, se isso acontecer em 2013, terá caído por 23 anos. Então, a gente tem que pensar muito hoje em dia com relação a saber se nós vamos aqui no Brasil especificamente enfrentar esse caminhão que pode estar vindo aqui, ó. Vou mostrar de novo para vocês o gráfico do Bovespa indexado em dólar. E o caminhão que pode estar vindo, que a gente pode estar vendo acontecer, e que está vindo em nossa direção, é o cara que eventualmente vai
pode muito bem trazer essas cotações até esse nível aqui. E isso é uma queda muito violenta. 75%, 70%, sei lá, estou trazendo os preços daqui para cá. E estou vendo a variação percentual que no gráfico do Terminal Enfoque a gente vê nesse quadrinho, 70 e tantos por cento. Agora, o ponto é, quanto tempo ele poderá ficar aqui? Quanto tempo isso poderá durar? Né? Nós temos um precedente aqui no Brasil que durou 12 anos. Então, eu acho que não dá para brincar com isso. Hoje não é absolutamente a época de se estar no mercado numa posição ou numa filosofia de buy and hold. Agora não é a hora para buy and hold. Usem stop. Muito bem, perguntas. Bastante comentado aqui nos chats. Petrobras. Aqui está o gráfico de Petrobras, que nos é trazido, deixa eu fazer isso aqui desde 94 parâmetros, data inicial 1994, que assim a gente tira a inflação do processo. Vamos lá, abril de 94, ok, pronto. Então, já tivemos a oportunidade de comentar muitas e muitas vezes Petrobras aqui no gráfico. Nossa avaliação é de baixa totalmente para Petrobras. Nós entendemos que esse processo todo vai ser uma formação de topo. Nós estamos vendo essa reta rompida e mais essa reta aqui, que é muito mais sério, rompida também. Se a gente projetar Fibonacci aqui, o primeiro número dá em R$7 para Petrobras. Isso pode ser muito pessimista, mas eu acredito que na verdade está mais para realista. Mas a gente não vai tão longe, né? A gente vai pegar a alta que iniciou com o presidente Lula e mostra que os preços corrigiram o primeiro número Fibonacci de Petrobras. Nós entendemos que é muita alta para pouca baixa. Por exemplo, se a gente for falar de Petrobras especificamente, a gente vê que essa correção que nós tivemos a partir de 97 trouxe os preços para baixo do segundo nível Fibonacci. Né? Essa alta que nós tivemos a partir de 99, na verdade, essa aqui foi mais amena. Mas isso porque começou esse ciclo do presidente Lula. Na verdade, Petrobras, eu vou deixar esse gráfico de lado e vou colocar aqui para vocês, para a gente fazer essa avaliação de longo prazo, vou colocar esse gráfico, que é o gráfico de Petrobras indexado em dólar, quando então nós podemos ter uma visão um pouco mais realista da evolução das cotações desde 1986. E aí a gente vê que nós temos aqui uma expansão do valor de ação da Petrobras que começa em 1991. Né? E, minha gente, isso aqui tem toda a característica de possível onda final desse processo de alta. Mas, enfim, vamos analisar apenas a evolução a partir do que a gente chama de ciclo do presidente Lula, onde a gente vê com uma clareza muito grande, né, a teoria de Elliott funcionando. A teoria de Elliott é meia polêmica, difícil de ser seguida. Eu mesmo antigamente não chegava nem perto de contagem de onda de Elliott, até que eu fui escrever o material didático do curso que nós temos, que se Deus quiser vai virar um livro em breve, vai se chamar Análise Técnica com Método, Disciplina e Segurança. E eu resolvi dar um crédito para Elliott. E uma coisa que me chamou a atenção, depois de ter lido todos os livros que ele escreveu, que foram, na verdade, a transcrição dos estudos dele, que está no livro do Robert Prechter, eu percebi que Elliott fez algo para prever e classificar movimentos de mercado. Eu deixei prever de lado e fiquei com classificar. Vejam, classificar é classificar o já acontecido, que é o que eu faço hoje. Hoje, como eu tenho gráficos de longo prazo, o Terminal Enfoque, apesar de eu ser suspeito para falar,
Bem, nós investimos muito em banco de dados e eu faço o gráfico do Terminal Enfoque para mim. Eu costumo dizer que eu sou o guardião da simplicidade do Terminal Enfoque. Nós primamos muito por ter um terminal fácil e simples e interativo, simples de ser usado. Mas queremos que os nossos gráficos sejam o melhor possível, não é? Então, eu que vejo esses gráficos de longo prazo, classifico as ondas de Elliott. E a classificação que a gente consegue fazer no longo prazo, porque no longo prazo é muito mais fácil de se ver a floresta. Essa classificação é muito simples de ser feita. Se a gente consegue classificar o passado, a gente passa a ter uma pequena noção do longo prazo. Eventualmente, se a gente acerta a classificação do longo prazo, do passado, a gente passa a ter uma certa noção do médio prazo. E, eventualmente, muitas vezes, com essa noção do médio prazo, a gente passa também a ter uma noção do curto prazo. Eu acho isso uma informação de uma valia muito grande. Então, em Petrobras, o que nós temos e que podemos verificar e usar a nosso favor é que, a partir de 1992, quando começa o que eu chamo de ciclo do presidente Lula, 2002, nós temos aqui claramente as ondas 1, 2, 3, 4 e 5. Subprime é a onda 1, esse processo todo aqui é a onda 2, e eu acho que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, nós tivemos a 1 da C, A, B, C. Nós agora estamos entrando no que vai ser a onda 3 da C, e acho que isso vai fazer alguma coisa como isso aqui, e acho que nós temos chance aí, grandes chances de vermos Petrobras vir para baixo do subprime. O subprime hoje é $6, enfim, ou pelo menos voltar a tocar essa reta, né? Então nós estaremos falando aí de $5, $6. Agora, no curto prazo, analisando o que está acontecendo agora, eu lembro que nós estamos vendo um gráfico de Petrobras indexado em dólar. O que nós podemos ver? Nós primeiro vemos clímax de baixa e acumulação. Eu já falei algumas vezes aqui, toda vez que a gente tiver uma situação como essa, um movimento definido e depois um processo de acumulação, isso deve dar continuidade ao movimento que o precedeu. E analogamente, se a gente tiver o que depois nós vamos chamar de mastro e um processo de acumulação, isso deve dar continuidade ao movimento que o precedeu também. Então é exatamente isso que a gente está vendo em Petrobras agora acontecendo, tá? Nós tivemos esse processo e com uma agravante. Esse processo está acontecendo embaixo dessa reta aqui. Eu lembro que eu estou mostrando para vocês Petrobras indexado em dólar. Eu já vou mostrar a Petrobras nominal. E essa acumulação tem como piso o fundo de outubro, que foi o fundo importante do ano passado, porque após esse fundo de outubro, os preços subiram 58%. Por isso, esse é um fundo muito importante. E, muito bem. Hoje, Petrobras teve o que, de novo, as pessoas poderiam achar, ou eu tenho certeza que muitos analistas acharam que foi um movimento de reversão desse processo todo. Eu não acredito, porque isso está acontecendo da mesma maneira como eu mostrei para vocês no índice futuro. Isso está acontecendo, e no índice Bovespa, isso está acontecendo no meio dessa acumulação, quer dizer, dentro dessa acumulação. E a minha experiência diz o seguinte: tendência de baixa. As reações da tendência de baixa são violentíssimas, costumam ser violentíssimas. Por quê? Porque todo mundo que eventualmente está tendo prejuízo, que são as pessoas que têm a filosofia de comprar e segurar, buy and hold, à medida que eles
imaginam que existe a possibilidade que o mercado volte a subir, eles entram violentamente, de uma maneira muito agressiva, comprando essas ações, comprando ações. E isso faz os preços subirem de uma maneira muito rápida, muito violenta, exatamente como aconteceu hoje. Nós estamos testando um fundo e então tivemos essa reação bastante violenta de Petrobras. Mas eu lembro a vocês que há pouco mais de uma semana, uns 10, 15 dias atrás, exatamente hoje é dia 31, e àquela época nós estávamos no dia 21 de maio, vejam o que aconteceu com Petrobras. Nós também teríamos tido um piercing aqui, né, um penetrante, e depois essa baita oscilação com fechamento na alta do dia. Minha gente, isso aqui perde muito a validade em função de estar acontecendo no meio dessa acumulação. E o que é a consideração técnica mais importante é isso aqui. Isso é a consideração técnica importante. Isso está acontecendo depois disso aqui. E nós poderíamos até ir um pouco mais à frente. Isso está acontecendo depois disso aqui. Então, isso é uma acumulação depois de uma queda. E mais, depois do mercado já ter dado mostras de que os touros estão no processo, que estão no controle, perdão, que os ursos estão no controle, já que essa reta foi rompida. Tá? Então, sim, o fechamento de hoje, com essa provável reversão, depois desse candle, desse gap que aconteceu ontem, mostra que talvez isso aqui, ao invés de triângulo, passe virá a ser chamado de retângulo, mas não muda a ordem dos fatores, eu acho que não muda o resultado. Tá? Somente um fechamento acima de $10 é que poderia colocar o Petrobras aí numa situação de ter uma alta mais acentuada. Vejam, agora estou voltando aqui para o gráfico não indexado, o gráfico nominal, e vamos também constatar que a Petrobras está testando esses suportes, né? Esse nível é tecnicamente o mesmo nível, esse suporte, e o que aconteceu hoje pode, vejam, enquanto nós não tivermos Petrobras, vejam essa reta de resistência aqui, ó. Petrobras pode muito bem voltar para essa reta, vir aqui até esse topo aqui e não terá dito absolutamente nada. Então, enquanto Petrobras não for acima da sua próxima resistência aí, que é o topo dessa acumulação atual, que tem o seu máximo em 20,50, quer dizer, somente um fechamento acima de 20,50 anula essa análise e aí pode fazer Petrobras ter uma recuperação um pouco melhor. Né? Aí nós vamos ficar de olho nos níveis Fibonacci, e provavelmente ela vai até 22, onde nós vamos ter, nós teríamos um pouco mais de 50% de retração em relação a essa queda aqui. Mas então nossa análise continua a mesma, curto, médio, longo prazo, médio prazo, curto prazo um pouco para indefinido para um viés de alta no curtíssimo prazo. Felipe, e a próxima é Vale, é isso? Isso. Vale do Rio Doce. A situação, nós estamos baixistas, né? Está aqui até no nosso gráfico, aqui no desktop que nós usamos aqui na Constop. A gente tem esse planejamento de método Constop feito, que era um planejamento de baixa. Deixa eu tirar esse cara daqui. O objetivo nosso próximo de Vale é R$30. Então, uma queda de no mínimo 10%, mas essa é a situação, né? Nós estamos muito aquém do primeiro número Fibonacci depois dessa reta ter sido rompida. Essa reta foi rompida, essa outra reta foi rompida e essa outra reta foi rompida. Esse processo de alta foi revertido, esse processo de alta foi revertido e esse processo de alta foi revertido. Vamos ver curto prazo. Para nós, isso aqui é claramente um processo de topo, formação de topo. Acho que nós vamos chamar isso, os livros vão chamar isso de grande formação de cabeça e ombros que aconteceu em Vale. Se nós estamos certos, isso é uma formação de topo.
o rompimento dessa parte de baixo projetaria esse objetivo aqui para baixo. Nós estaremos falando aí em vale cair para esse fundo do começo de julho de 2009 a R$ 24,00. No curtíssimo prazo, essa acumulação, há controvérsias aqui na nossa análise. Eventualmente, isso poderá ser uma A, B e C na nossa leitura. Felipe tem até insistido comigo que isso possa estar acontecendo. Então, isso aqui seria uma bandeira de baixa para esse mastro, né? Vamos ter que esperar ver se isso é uma pequena bandeira de baixa que vai dar continuidade. Os preços vão aí até os 38, na nossa leitura atual, logicamente, né? Como eu disse, insisto, qualquer coisa pode acontecer. Ou, segunda hipótese, isso aqui é uma acumulação da qual os preços não vão escapar, vão eventualmente tomar mais um cafezinho aqui e depois tibum para baixo. Eu estou achando que é mais para essa linha aí, uma flâmula ou alguma coisa que o valha. Mas o que é importante, minha gente, é que isso aqui já era. Então, isso tudo aqui, eu acho que é o ombro direito dessa formação de topo. Então, o rompimento disso aqui me dá muita clareza no sentido de que esse nível aqui, seja esse aí ou esse nível de suporte aqui, que também é muito importante, ele vai ser rompido. Mais dia, menos dia, que é os 34, né? De qualquer maneira, se vocês virem um fechamento de vale, se quiserem marcar o número, o mínimo que nós temos nessa acumulação aconteceu no dia 5 de julho de 2010 e está na faixa de 33, quer dizer, está no nível de 33,51. Vale do Rio Doce abaixo de 33,51 terá rompido, com um bom fechamento abaixo de 33,51, terá rompido esta formação de topo, estará caminhando para R$ 24,00. Felipe. Vamos ver se a gente tem esse ativo aqui, que é o SBNN Sugar, SBNN2. Está perguntando ao Eduardo do Brooklyn. Espera aí, Felipe. Nós vamos até 7h15, não é isso? 6h30, 7h15, exatamente. A gente fica mudando os horários. Não, a gente começava às 5h30. Não, a gente começava às 6h15 e ia até 7h15. É isso aí. Nós terminamos às 7h15 e tal. A gente fica mudando de horário, vocês me perdoem, mas então, só para conferir aqui que eu não estou entrando no horário do próximo palestrante. Muito bem. Então, próxima pergunta, desculpe. Vamos ver, enquanto eu checo se a gente tem o SBNN. SB? NN, que é Sugar 2. SBNN 2. Temos, tá aqui. Pode abrir. SB Nair Mike 2? Não, Nair 2. Quem pergunta é o Eduardo do Brooklyn. Sugar. Vamos lá. Então, eu bato o olho nisso e vejo isso aqui como uma formação de topo. Olhando de longe assim, isso tem toda a característica de uma formação de topo, né? Nós tivemos, nós estamos vendo aqui essa grande alta que nós tivemos em 2005. Isso aqui é a queda do subprime, tá? Não. Minto. Isso aqui é a queda do subprime, 2008, que trouxe os preços para baixo também. Isso aqui é a queda que nós tivemos em 2010, que eu não sei exatamente o que foi. Mas a gente vê nitidamente que essa faixa aqui é extremo para o açúcar, né? E acho que nós estamos testemunhando aí a formação de um comportamento de topo que a gente pode chamar de formação de cabeça e ombros. E isso projeta
objetivo de baixa, que é a amplitude dessa formação projetada para baixo. A partir daqui, açúcar a 12, acho que nós vamos estar vendo aí. Isso também coaduna bem, isso está acontecendo porque essa reta foi rompida, e no momento atual isso aqui está com toda a pinta de, vocês já sabem, né? Bandeira de baixa, mastro, bandeirinha de baixa, e isso projetaria R$17,60 aí no curto prazo. Não, acho que os preços estão vindo logicamente para o teste desse suporte bastante importante, que está aqui na faixa de 17 e pouco. Exatamente ali. Legal, né? A gente projeta aqui. Então, no curto prazo, estamos caminhando aí para 17,50. Isso combina com no mercado de commodities, o CRB, que eu estou louco para olhar. Nossa senhora, que horror. Puxa vida. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, estamos indo para a onda C. A onda B foi A, B, C, fez a onda B. E aqui nós temos isso aqui como uma primeira onda impulsiva. Então essa aqui foi a 1, a 2, nós estamos indo para 3, vamos ter a 4, vamos ter a 5 ainda. Vejam o tipo de retângulo que nós tivemos aqui no CRB, né? Que legal esse retângulo aqui. Aconteceu esse retângulo. Isso aqui é o que eu acabei de falar para vocês ali naquele gráfico que nós vimos. Acho que vale, né? Quando a gente tem um retângulo grande assim, a gente tem uma possibilidade de botar uma retinha aqui, quer dizer, com o triângulo já tendo dois fundos e dois topos, e aí rompe-se essa retinha. Isso aqui já é o mercado falando alto e bom tom para nós que estou num retângulo, e o fato de eu ter rompido essa retinha indica claramente de que eu vou romper o retângulo também. É isso que a gente pode tirar dessas indicações que nós vamos tendo enquanto a tendência vai se desenrolando, né? Vejam algo aqui também que a gente pode notar, para quem não percebeu, eu estou falando do CRB, que é o índice das commodities, né? Muitas vezes depois que a gente tem uma reta rompida, a gente tem uma bandeira embaixo da reta. Então quando os preços rompem algo e começam a se acumular embaixo desse evento técnico, isso dá muita força para esse evento técnico acontecido, né? E vejam como a coisa está deteriorando para o mercado de commodities. Quer dizer, nós estamos no mercado de commodities com uma queda de 3 meses em que os preços caíram 16%. Isso para um índice de commodities é uma enormidade. Então, isso coaduna com o que eu estou imaginando, os mercados mundiais começando a entrar em tendência acelerada de baixa, né? Eu vou aproveitar que nós estamos nessa tela aqui e vou mostrar o petróleo. Eu vou mostrar para vocês e para mim, porque eu estou louco para ver o que aconteceu. Eu já estava imaginando que aconteceu isso. Então vejam, essa é aquela commodity que habitou essa toca por 20 anos. Já falei isso várias vezes aqui, por isso eu vou falar mais aceleradamente. Petróleo, uma commodity que habitou essa toca aqui durante 20 anos. Escapuliu por causa da farra do subprime, que deu no que deu. Bateu, resvalou, deixou um topo duplo. Eu acho que essa commodity está vindo de novo para essa faixa, que começa de 35 e vai até 12 dólares. Eu acho que o petróleo está voltando para dentro dessa faixa. Eu, portanto, acho que o petróleo tem condições de cair para baixo de 40 dólares. E vocês podem imaginar o que vai acontecer com o pré-sal se isso acontecer, não é? Terá sido algo que vai ser chamado de sonho de uma noite de verão do Brasil. Muito bem. Evento técnico da maior importância, né, gente? Olha, tínhamos rompido essa reta, rompemos essa reta, e agora rompemos essa reta. Quer dizer, o mercado de megafone dizendo para nós, petróleo está em franca tendência de baixa, claramente, uma tendência de baixa que deve ir até onde? Achamos que é uma onda C, a onda C costuma ir abaixo da onda B. Então vamos ver o que é a onda C e o que é a onda B aqui, ó. Onda C.
perdão. Será que eu não mostrei o resto também? Então, petróleo, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Os preços acho que estão indo abaixo da onda C. Fizeram o que eu acho que vai ser chamado de topo duplo aqui. Eu acho que vai ser chamado porque ele precisa romper esse fundo aqui a 75 para que a gente possa chamar isso aqui de topo duplo. Mas vejam só, A, B, C. Onda 1, onda 2, 3, 4, 5. Eu acho que nós vamos chegar aqui. Então, o petróleo é muito baixista, né? O fato de ter rompido esse nível aqui, e os $90 também, acho que nós vamos ter quedas muito violentas. Isso aqui é mais uma coisa que está de megafone aí nos dizendo que a situação mundial está deteriorando a passos largos. Felipe. Próxima pergunta. ENBR3, Energias Brasil, do Noix. Noix, obrigado pela pergunta. Está aqui, ENBR3. Olha, nós acabamos de falar disso, não é? O que? Um nível importante é rompido. A gente podia pôr isso aqui, mas eu vou pôr ele mais próximo. Eu deixo isso aqui como sendo uma alfinetada. E aí eu ponho ele aqui. A gente teria que passar mais próximo dos níveis atuais. A gente pode ajeitar. Bom, enfim, essa reta foi rompida, tá? Seja ela um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, isso aqui foi rompido. Por isso que é importante a gente ter essa visão de longo prazo, né? Eu também sou muito suspeito, mas gosto muito do terminal enfoque, porque aqui no terminal enfoque, você, se pegar o cursor do zoom, vocês não estão vendo aí, mas o meu cursor aqui, o cursor que vocês estão vendo aí, uma bolinha amarela, na verdade para mim aparece como uma lupa, uma lente de aumento, né? Uma lentezinha. Então, se eu clico e arrasto da direita para a esquerda, ele sempre me dá o gráfico todo o período gráfico que eu tenho, né? E o período gráfico a gente sempre faz o maior possível. Só no mercado de ações, que a gente vê não indexado, que a gente põe o gráfico a partir de 1994. Mas a gente tem gráfico desde 1986 aí, para muitas ações, né? Então, é muito prático, porque no terminal enfoque você... é diferente de outros tipos de software, né? Outros tipos de software, a gente também tem isso, mas você tem que fazer mais e menos, e você vai fazendo zoom dessa maneira aqui. E você tem que apertar muitas vezes o maisinho ou menusinho para você... Nós temos aqui também o End, né? Se eu apertar End, ele também me dá o gráfico todo. Mas, enfim, como a gente usa mais o mouse, no mouse da direita para a esquerda eu sempre tenho o gráfico todo. Então é um clique, para mim, eu já estou acostumado, é um clique muito rápido para eu ter o gráfico todo, né? E ter o gráfico todo faz toda a diferença, né? É muito mais importante do que a gente ter só esse gráfico aqui. Quer dizer, um gráfico aqui que seria de apenas alguns poucos meses, né? Essa visão é que nos dá a real perspectiva do que possa estar acontecendo no curto e médio prazo agora. Então, vejam, o que está acontecendo? Está acontecendo o teste desse nível de suporte, mas esse teste está acontecendo depois do mercado já ter rompido essa reta, né? Vamos ver aqui se a gente não dá uma chance para o mercado. Não, eu estou pondo ele certinho aqui nesse fundo e realmente ele... Então, o que é isso? Isso, na minha leitura, é uma queda e um processo de acumulação, que nós já sabemos que deve terminar nisso aqui, né? Então é isso que eu acho que está acontecendo. Nós estamos aí depois de termos rompido essa reta, nós temos aí essa acumulação para teste desse suporte a 12,40, mas acho que esse nível vai ser rompido e os preços caem para 11,20. Se os preços, entretanto, subirem acima de 13,10, eles aí sim vão estar permanecendo, eles vão estar entrando para dentro de novo, acima da reta 12,90, né? 12,90, um fechamento acima de 13, eu acho que já estaria mostrando que os preços voltam para essa acumulação e aí podem trabalhar mais dentro dessa acumulação, de repente até testar de novo o topo. Mas eu acho que não é o que vai acontecer, vamos esperar para ver, né? Lembra de a gente checar Energias BR, por favor, Felipe, na semana que vem, na terça-feira. Pois não, Felipe? Ok. Tá, próxima pergunta.
KN de Nair RI11. Quineia. O que é isso mesmo? Botão direito, navegação integrada, relatório CVM, informações da empresa. Vamos ver se a gente... Opa! Foi mal, hein? Não temos. Tem alguém no fórum fala pra gente, que eu acho que já soube. É um fundo, se não me engano, imobiliário, será? Bem, estamos com esse ativo nessa tendência de alta. E acabamos de romper esse nível com uma bandeira. O que nós podemos projetar aqui? Não temos muito para trabalhar aqui em termos de análise técnica. Nós temos a amplitude desse movimento aqui. E depois nós podemos perceber que... vou ser um pouco mais... Esse primeiro movimento aqui. E depois um outro movimento parecido aqui. E eventualmente, portanto, nós podemos pegar essas duas pernas iguais aí, projetar para cima a partir daqui. E aí nós vamos para 1750, praticamente 1800. Acho que é um bom objetivo a ser projetado, de tal maneira que isso teria aí condições de subir mais uns 14%, 14, 15%. Fora isso, acho que quem está posicionado tem que ir para o intraday, né? E colocar stop. Eu acho que pode tranquilamente colocar stop para baixo desse nível aqui, que foi essa acumulação acima do rompimento dessa acumulação, essa acumulação menor aqui, e o fundo disso está 1480, então eu acho que teria tranquilidade de colocar meu stop abaixo de 1480. Felipe. Está num ponto importantíssimo ainda. Mas que eu estou vendo aqui? O que está? Tem algum problema aqui. Não sei por que mudou o número de barras aqui. Melhor. Muito bem. Usiminas. Nós entendemos que esse processo todo aqui é um processo de topo. Mas, processo de topo e que o buraco é bem mais embaixo em Usiminas. Mas, vamos ficar aqui no... Felipe veio até ver aqui. Felipe, acho que é ABC. Tá certo. Eu acho que eu estou viajando um pouco na maionese aqui. De qualquer maneira, isso tem que ficar para mais para frente, né? Então está aqui a nossa análise, ó. Nós temos duas projeções. Esse foi um retângulo que aconteceu, foi rompido, né? E esse retângulo, aí nós temos duas projeções a fazer. Nós estamos projetando toda a queda do subprime para baixo, que vai acontecer se esse fundo for rompido, então os preços chegam aí próximos de 6. E projetando essa última perna antes do retângulo, a gente também chega aqui próximo de 6, que é onde está nosso objetivo. Especificamente 6,20, tá? O retângulo foi rompido. O retângulo foi rompido, acho que é o mercado de megafone falando, olha, bem, isso aqui, minha gente, para quem é buy and hold em Usiminas, teria que ter o efeito de um balde de água muito gelada. Tchau. Não é mais para brincar de ter Usiminas na carteira, depois do nível de R$10 ter sido rompido. R$10, Usiminas, gráfico nominal, não se pode ter Usiminas. Só se pode ter Usiminas na carteira dentro de uma
esperança, não é mais expectativa. Não, tecnicamente eu estou falando. Logicamente que existem lá as análises fundamentais que vão diferir da nossa análise, que é técnica, exclusivamente técnica. E eu lembro que quando eu faço a nossa análise técnica, nós estamos apenas tentando interagir com o comportamento da massa de indivíduos que atua sobre os imãs. Milhares de pessoas do mundo inteiro. Nós tentamos interagir com o comportamento dessa massa de indivíduos e para isso nós usamos essa interface aqui que Deus nos deu, os nossos olhos, e portanto visualmente nós interagimos com o comportamento da massa, mas sob o prisma de ficarmos de olho na guerra entre os dois exércitos que estão constantemente guerreando, que são os touros e os ursos, os comprados e os vendidos. E a observação que a gente faz desse processo, e vejam, quando nós praticamos esse processo, que nós chamamos de análise técnica, nós estamos considerando, ainda que indiretamente, todos os fatores que são do conhecimento da massa, mas não se esqueçam, o que é muito importante, nós estamos considerando também os fatores, aqueles fatores que só são do conhecimento dos insiders. Quem são os insiders de Usiminas? E eu sei lá, não tenho a menor ideia quem são. Mas eu sei que eles agem, porque agem aqui, agem nos Estados Unidos, no Japão, na Rússia, na Índia, na China, em todo lugar os insiders estão lá e agem. Eventualmente são pegos e cana. Mas, se a gente pratica o que nós chamamos de análise técnica, um processo em que a gente interage visualmente com o comportamento da massa, a gente está vendo o resultado da ação de dois exércitos, sendo que em um dos exércitos, eventualmente, pode estar atuando o grupo dos insiders, que sabem, eventualmente, de fatores fundamentais que a grande massa não sabe. E, portanto, para nós só interessa o resultado desse processo. E, como resultado, nós estamos tendo que rompeu-se uma acumulação. Para nós, minha gente, essa acumulação que eu estava mostrando a vocês, vou mostrar de novo, essa acumulação aqui de Usiminas, que tem exatos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses, isso para nós é uma batalha. Uma batalha travada entre comprados e vendidos. Estão vendo aqui, os ursos empurraram os touros até aqui, os touros avançaram até aqui, depois recuaram, depois avançaram, depois recuaram, depois avançaram, depois recuaram, e finalmente, tibum, a fronteira dessa batalha foi penetrada na parte de baixo, e isso indica claramente que quem ganhou a batalha? Quem ganhou a batalha foram os ursos. Né? Quando o urso ganha a batalha, a gente sabe que o mínimo que vai acontecer é que a amplitude da batalha, que a gente delineia no gráfico com essa linha vermelha, que indica o que nós chamamos de resistência da acumulação, e essa linha azul, que delimita o que nós chamamos de suporte da acumulação. Né? Então, o mínimo que acontece é que esse nível quer dizer, essa extensão vai ser preenchida para baixo. Por quê? Ora, se os ursos tiveram condições de, em batalha, fazer essa amplitude uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, ora, depois que eles romperam esse nível, que estão com a ajuda de ordens de stop, que estão logo abaixo desse nível, né? Isso é um nível de suporte, acima dele um monte de ordens de compra, abaixo dele um monte de ordens de venda. Então, se os ursos em batalha fizeram essa amplitude por 4 vezes, agora que estão com o território livre, eles vão no mínimo fazer a mesma amplitude. E o que a gente sabe é que, na verdade, eles costumam duplicar essa amplitude e muitas vezes triplicar essa amplitude direto, assim, sem muitas paradas estratégicas. Né? Agora, por outro lado, nós temos que também levar em conta que o nível atual é exatamente, ou nós estamos muito próximos de um nível importante, que é tecnicamente esse nível que está sendo atingido agora, que é esse azulzinho aqui, que é o fundo do subprime. Os em Minas, no fundo do subprime, foi a 8,50, é exatamente lá que nós estamos agora. Então, eventualmente, quando o mercado chega em níveis importantes como esse que está chegando agora, ele para tomar um cafezinho, que pode se manifestar como uma bandeira de baixa, ou como um retângulo, pode ser uma coisa mais demorada aí, ou pode também ser uma reação simples, né, fazendo uma ABC, A, B, C,
e depois ele volta a cair. E aí a gente vem, traça uma reta aqui e continua seguindo a tendência de baixa. Se acontecer isso, vocês vejam que orna, né, com o gráfico. Não tem nada de muito excepcional. Então aí os objetivos é o que dá para falar de Uzi Minas. Felipe. Próxima pergunta. Próxima pergunta é OGXP3. OGXP3 está num nível muito importante porque está testando esse importante nível de suporte, que é o fundo de agosto do ano passado. Esse processo aqui foi uma formação de topo. Esse processo projetava essa amplitude para baixo, que foi atingida. Mas isso aqui nos remete a imaginar que esse processo a partir do topo do subprime, né, isso aqui é fundo do subprime, isso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, isso aqui entendo que foi a onda 1 da onda C, esse processo todo foi a onda B, então onda 1, A, B, C, onda 2, nós estamos na onda 3, vamos ter onda 4, vamos ter onda 5 e aí sabe-se lá onde pode parar isso, né? Lembro que o fundo do subprime foi 2,50, os preços estão em R$10 ainda. E nós estamos entendendo que a maioria das ações da Bolsa vai ciscar em níveis abaixo do nível mais baixo do subprime. Então tendência de baixa. Agora estamos aí nesse nível de suporte, essa faixa de suporte que vai aí dos 10,25 até os 9,25, né, uma faixa de R$1 mais ou menos. No curtíssimo prazo a gente pode projetar essa perninha aqui para baixo. Acho que é para onde ele está aí como objetivo próximo. Deixa eu ver aqui também, dá para a gente projetar essa perna para baixo a partir daqui. Traria os preços exatamente para esse nível, né? Então acho que possivelmente vamos chance de cair mais um pouco, mas chance de termos mais uma acumulação aí para teste desse fundo aqui. Próximas quintas técnicas, provavelmente eu acho que nós vamos estar vendo aí o que terá acontecido com o teste, depois do teste desse fundo do ano passado, que está 9 exatamente. Eu vou dar o número aqui para vocês, a 9,09, né? R$9. Acho que os preços estão caminhando agora para teste desse nível. Felipe, vejam, se a gente traça aqui uma reta de resistência, vejam no longo prazo aqui como ela, olha, paralela com essa outra aqui, né? Então, o mercado tem possibilidade de, ABC, aí, alguma coisa assim, para depois voltar a cair. Não pode ser descartado isso, né? Mas cuidado, eu recomendaria muito cuidado para entrar nessa alta. Isso aqui é mais para profissional, para quem sabe muito bem o que está fazendo, medir muito bem o risco nessas posições, colocar stop, apertar stop, né? Que é o processo que nós fazemos aqui com a consultoria que nós damos para a administração do fundo com stop. Esse mês, estamos fechando o mês, ficamos muito felizes porque nesse mês nós estávamos aquém do CDI, fomos um pouquinho acima do CDI com a nossa cota e demos uma boa recuperada aí. E estamos contentes porque também fizemos alguns pequenos ajustes no método com stop. Posso adiantar a vocês que nós agora estamos pensando num processo de diminuir de fator lucro-prejuízo de 4:1 para 3:1. E também diminuímos muito o risco, quer dizer, diminuímos consideravelmente o risco. Diminuímos também a nossa expectativa de rentabilidade anual. Nossa expectativa anteriormente era de 12,7% ao ano, que para ser atingida precisa que se consiga 1% ao mês. Como o CDI, que é o nosso benchmark, caiu muito, né, os juros caíram, então nós adequamos a nossa expectativa de rentabilidade para 10% ao ano.
essa expectativa de rentabilidade para a renda variável do fundo Constop. Nós ainda temos toda a parte de renda fixa, né? Se a gente consegue 10% ao ano, a gente, com a renda fixa, vai ter uma rentabilidade que com certeza vai superar 150% de CDI líquida, tirando taxa de administração e taxa de performance. Então isso é o que a gente busca aqui, e com isso agora a nossa expectativa então é 10% ao ano, que é 0,8 ao mês. E aí nós também adequamos de tal maneira que, em última análise, nós agora estamos assumindo posições cujo risco por posição é de em torno de 0,10, 0,1%. Nós podemos fazer isso porque pagamos, no fundo, nós pagamos na corretora XP uma corretagem de home broker, já que nós não usamos mesa da XP nem nada. Então nós pagamos os R$14,90 por operação realizada, e isso, como o capital do fundo é grande, é um percentual muito pequeno de taxa de corretagem. E com isso a gente pode ter esse tipo de risco. A gente assume posições no mercado e o risco é apenas 0,10% do capital. Isso nos dá uma tranquilidade muito grande para pôr o stop no lugar certinho, no lugar que ele tem que ser colocado, e também, consequentemente, liquidar as posições que a gente acha que tem que liquidar. E quando a gente é estopado, a gente não está nem aí, né? Porque você, quando você erra e perde 0,1% do seu capital, é isso que a gente faz, não é mesmo? Bom, vamos lá. Estamos chegando aí próximo do final, vamos acelerar aí na resposta das perguntas então. Felipe. Próxima pergunta é PDGR3, do Geraldo. PDG. PDG está deixando muita gente feliz e muita gente triste, né? Acho que bem mais gente triste do que gente feliz. Porque o mercado como um todo tem um viés de compra, né? E PDG não tem sido muito boazinha com os comprados. Olha, de novo, minha gente, a gente vê essa grande formação de topo. A formação de topo dessas, quando acontece, ela projeta essa amplitude para baixo. E ao projetar essa amplitude, adivinha o quê? Adivinhe só onde é que nós vamos dar. Exatamente ali, tecnicamente ali, né? Nesse fundo aqui, que é exatamente onde o mercado chegou. Portanto, nós atingimos um objetivo importante no mercado, mas outra projeção que nós podíamos fazer, né? Na verdade, nós temos também, olha que interessante, né? Essa amplitude é exatamente a amplitude dessa perna aqui, um pouquinho menor, e a gente vê que essa outra perna também é muito parecida com essa perna aqui. Isso é uma coisa que eu sempre tenho em conta e sempre falo para os meus alunos. À medida que o mercado avança em território inimigo, à medida que o exército dos vendidos avança em território inimigo, ele sempre tem mais ou menos o mesmo gás, a mesma energia. E por isso as pernas de baixa são muito parecidas. E por isso a gente tem condições de fazer projeções. A gente pega a perna anterior e projeta para baixo. Dentro dessa expectativa de que um próximo movimento de baixa deve ser parecido com o último movimento de baixa, né? A coisa mais simples e, no meu entender, bastante lógica também, né? Mas é uma coisa muito simples. A gente, para saber até onde vai um movimento, você simplesmente pega o último movimento e projeta para baixo a partir do topo desse movimento atual, né? No caso de tendência de baixa. Tendência de alta, contrário, né? Você vai projetar a partir do fundo do movimento atual. Então, muito bem. Eu queria que vocês notassem também que toda vez que eu analiso um gráfico, a primeira coisa que eu faço é zoom out, vejo ele todo, né? PDG teve seu IPO em 2008, no primeiro semestre de 2008. Então, a gente não tem o histórico aí dessas outras ações mais antigas que a gente tem aí desde 1980, 90. Mas a gente sabe que isso aqui ao que corresponde isso aqui, né? Em termos de a gente, por exemplo, visualizar isso, quer dizer, isso aqui é o topo de 2010, isso aqui é o fundo do subprime. E a gente sabe aí, ó, quando a gente põe o Bovespa, a gente sabe que
aquela formação de topo equivale a mais ou menos isso aqui no Bovespa, né? Tá, esse fundo aqui, esse aqui é o topo de 2010. E a gente sabe o que houve antes disso, né? Então isso aqui deveria estar mais ou menos incorporado lá no mercado de uma ação que é do mercado imobiliário, né? Com certeza. Então, essa é a situação. Agora vou falar um pouquinho de Elliott para vocês. E vejam como Elliott pode nos ajudar a entender o que pode estar acontecendo agora. Isso aqui, minha gente, é uma formação, é uma onda corretiva, a gente pode chamar. Por quê? Porque é um retângulo, é uma acumulação. A acumulação é onda corretiva. Depois da onda corretiva, nós temos uma onda impulsiva, não é? Nós tivemos uma primeira onda impulsiva aqui, ó. Foi composta de 1, 2, 3, 4 onda, esse retângulo, tá vendo? Uma grande acumulação é 4 e 5. Aí nós tivemos A, B e C, ou qualquer coisa composta. Essas ondas são muito difíceis de serem previstas, né? A gente prevê o que vai acontecer no curto prazo. Mas depois que ela aconteceu, é aquele negócio, né? É classificação de Elliott. Classificação é muito legal. Se você consegue classificar o passado, você tem uma boa noção no futuro. Vejam, isso aqui é exatamente um exemplo que mostra isso. Agora, vejam só. Se eu só bater o olho nesse gráfico, é muito simples a gente entender que esse processo aqui é uma onda corretiva. Agora, a gente olha, depois desse processo, o que nós tivemos? Claramente nós tivemos uma onda impulsiva para baixo, uma onda corretiva e outra onda impulsiva para baixo. Sendo que essas duas ondas são muito parecidas. Então, o que nós podemos esperar agora? Ora, muito simples, uma outra onda impulsiva para baixo. E essa outra onda impulsiva para baixo vai levar os preços para esse suporte aqui ou para esse suporte aqui, que é o fundo do subprime. Provavelmente vai levar para esse aqui. Por quê? Porque essa estará sendo a onda 5. Se for a onda 5, o pessoal de PDG acha que já caiu muito, né? Mas se vem abaixo desse fundo aí que é R$3, aí o pessoal vai assustar mais, né? E nessa hora é que aparecem aquelas ordens de, olha, liquida esse negócio, pelo amor de Deus, não quero nem saber. São ordens de pânico que chegam às corretoras, nas mesas. São as pessoas, enfim, para quem já viu isso acontecer, sabe muito bem como é que isso funciona, né? É o pânico. A onda 5 da C ou da A, ondas impulsivas de baixa, é a onda mais violenta, que é o auge da paura, o auge do medo, o auge do pânico, e é o lugar onde pode acontecer o pânico. E quando dá pânico no mercado, ninguém sabe até onde ele pode chegar, não dá para saber. Então, estou esperando isso tudo para dizer que eu estou esperando mais uma onda corretiva. Agora vamos analisar esse processo aqui no curto prazo. Perdão, não estou esperando mais uma onda corretiva, eu estou esperando mais uma onda impulsiva para baixo, que seria a onda 5 desse processo que começou depois do retângulo, tá? Então, agora vamos ver aqui no curto prazo o que está acontecendo nessa reação. Então, nós tivemos uma reação, a gente pode até usar o Fibonacci aqui para ver que a reação é violenta, né? É porque é assim que funcionam as reações da tendência de baixo. O mercado subiu 41. Uau! Isso aqui é volatilidade, hein, turma? O mercado subiu 42% em 1, 2, 3, 4 pregões. Não, 3 pregões depois do fundo, né? 3 pregões, 42%. Mas depois de ter subido 42%. Isso aqui, minha gente, é o que não deixa as pessoas liquidarem. Quem está comprado em PDG, numa situação de sem stop, a hora que o mercado sobe 42%, fica com um sorriso que vai de orelha a orelha. Se enche de energia com essa alta. Acho que agora valeu a pena ter esperado. Mas infelizmente, isso acaba mostrando ser fogo de palha, né? Tem outros nomes que a gente dá, apelidos aí para esse tipo de reação que não são pronunciáveis. Mas depois de ter subido os 42%, o mercado em 2 dias cai 23%. E acho que
também não dá para saber aí no curto prazo o que pode acontecer, né? Já falei para vocês que acho que estamos indo para mais uma perna de baixa, mas acho bem possível que a gente tenha algum tipo de acumulação aqui para fazer uma pequena bandeira e daí tibum para baixo. Mas isso pode muito bem evoluir para qualquer outra situação, né? A gente pode ter aqui um triângulo descendente ou um retângulo aqui, né? Isso pode evoluir para qualquer situação dessa. E aqui eu não sei, acho difícil pensar em trade, né? A não ser que o mercado venha a deixar um triângulo descendente bem definido. Aí, se, por exemplo, nós tivermos um triângulo descendente, vamos falar um pouquinho disso, que isso é uma situação que vai acontecer em muitos mercados a partir de agora, né? Tendência de baixa certamente vai nos brindar com triângulos descendentes. Triângulo descendente é uma beleza, é uma formação muito clara em termos técnicos, né? Muito fácil de a gente entender a situação em que a gente teria topos consecutivamente mais baixos e fundos no mesmo nível, né? Isso indica a pressão de venda muito mais forte do que a pressão de compra. E aí, como agir no triângulo descendente? Ora, se a gente deixar mais um topo aqui e depois o mercado volta a se aproximar dessa retinha aqui que nós teríamos traçado, digamos, né? Se o mercado volta a se aproximar dessa reta e deixa no teste da reta uma formação de candlestick, pronto, é essa hora de operar com stop logo acima desse nível, tá? A outra hipótese seria a gente imaginar que o mercado vai ser bonzinho o suficiente para cair aqui e nos dar uma bandeirinha de baixa e daí rompe esse nível e aí a gente põe o stop logo acima da bandeirinha. Ele nem sempre é bonzinho assim. Por que eu digo que é bonzinho? Porque nessa situação a gente teria condição de colocar o stop perto aqui, né? Mas como eu disse, ele nem sempre é bonzinho. Muitas vezes, que é o que costuma acontecer, ele simplesmente passa de passagem por aqui. E daí, se você for esperar romper o triângulo, você vai ter que botar o stop acima dessa reta e aí você vai constatar que você está com um stop a 22% de distância do preço que você vendeu, o que torna a operação inviável, né? Porque é difícil, você tem 22, você vai esperar uma queda de quanto? Pelo menos 3 vezes isso, 66% de queda, já é mais difícil você imaginar isso. Se bem que tudo é possível, né? Se os preços, por exemplo, só vierem abaixo do fundo do subprime, do rompimento do triângulo até o fundo do subprime, são 43% de baixa. Então as oportunidades surgem, mas nessa situação, em vez de a gente colocar o stop a 22%, o melhor que a gente tem a fazer é esperar uma bandeirinha de baixa, que sempre vai vir. Aí quando tem uma bandeirinha de baixa dessa que dura 4, 5 pregões, aí a gente vende no rompimento da bandeira com stop acima da bandeira e numa situação muito mais favorável, porque daí você vai estar com o stop a 8% de distância. 8 vezes 3, 24. Você pode esperar uma queda de 24%. Ó, vejam que é uma queda de 24%. Ó. Seria isso aqui, ó. Aqui no meio. É outra bandeirinha, né? Então, se ele fizesse, você vende aqui, se ele fizer isso aqui, pronto, ele já caiu os 24%, você tem uma situação de 3-1, tá bom demais, né? Isso aí, Felipe, vamos lá. Está bem em cima no horário, né? Tem uma pergunta aqui sobre Itaú, do Elias. Ele está comprado e quer saber qual seria um cenário bem negativo no longuíssimo prazo. Está comprado com uma perda atual de 18% e quer saber o que fazer. Está sem saber o que fazer. Eu esqueci o nome dele. Quem é? É o Elias. Elias, vou repetir uma frase que a gente tem repetido aqui muitas vezes. Primeiro, é muito difícil para você liquidar as suas ações. Você eventualmente está sentindo isso. É muito difícil porque liquidar ações para você é dor. Seu subconsciente não deixa você ter dor. O que ele faz? Procrastina. O que ele faz? Tapa o sol com a peneira. O que ele faz? Faz você puxar a gavetinha das notícias altistas. Faz você se agarrar nas boias salva-vidas que você tem aí. Salva-vidas desse processo que vai, em última análise, eventualmente, resultar em dor. Dor psicológica, dor de bolso, dor de um monte de coisa. Tá certo? Exatamente por isso, por esses processos psicológicos que envolvem o trade,
que nós aqui até temos o nome da nossa empresa como Constop, que é usar stop, porque a única coisa que livra as pessoas de eventualmente entrarem e não saírem do tobogã de uma tendência de baixa é o stop lá em cima. Mas eu vou te dar alguma coisa para você pensar. Olha, eu estou muito baixista em Itaú, eu vou te mostrar o gráfico de longo prazo indexado em dólar e você vai entender por quê. Mas eu quero te dar alguma coisa para pensar, para refletir, porque você provavelmente, se está comprado até agora, pelo que eu ouvi o Felipe me falando, você não tem stop. Você está administrando essa posição na sua cabeça. E eu vou te dar algo para você pensar. Que o que você tem que resolver é se você vai continuar sendo uma pessoa que não tem stops, ou seja, você vai continuar sendo buy and holder no Itaú, vai continuar segurando a posição, ou se você vai pensar em mudar de filosofia operacional e vai colocar um stop. E não se iluda, o stop precisa estar colocado na corretora. Você tem que resolver depois de ser estopado o que você vai fazer. Não se iluda que você pode guardar o stop na sua cabeça. Você guarda na sua cabeça e na hora H você não vai executar. Isso tem que ser um processo automático. Essa é a principal e mais importante característica do stop. Ele é automático, não tem ninguém perguntando para nós: ei, Fausto, quer realizar um prejuízo? Porque se alguém me perguntar se eu quero realizar o prejuízo, com meus 30 e tantos anos de experiência, que vocês não podem imaginar, já me aconteceu tudo. E eu sei que a minha carne é fraca e que eventualmente eu vou falar, e dependendo do tamanho desse prejuízo, eu vou titubear mais ou menos. Hoje em dia, 0,10, não tem chance de eu ser indisciplinado. Agora, se não é 0,10, é 30% do meu capital, o negócio desce muito amargo na boca da gente, não é? Então vai aqui a frase que eu quero deixar com você. E em seguida eu vou analisar e vamos encerrar essa quinta técnica. Tu és responsável pelo valor do seu capital hoje. Fechamento de hoje. Fechamento de 3 meses atrás, de 2010, aquele topo lá de 2010, você não é mais responsável. Mas você é responsável pelo valor do seu capital, pelo valor das suas ações de Itaú de hoje. É de sua responsabilidade. Pense nisso. É de sua responsabilidade que esse valor não caia para 80% do que vale hoje, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20%. Muito bem. Como fazer para que isso seja de sua responsabilidade? Você tem que fazer exatamente a mesma coisa que você faz se você tem uma fábrica que tem maquinário. Você vai fazer seguro. Você tem que fazer seguro da sua posição de Itaú contra uma catástrofe. Acabou de quebrar meu óculos. O que é seguro? Ir lá e colocar o stop. Muito bem, vamos lá. Então, a situação do gráfico não sei por que está dando zebra aqui no gráfico. Está diminuindo o meu período. Bem, esse é o gráfico de Itaú. Veja onde você está mexendo. Veja em que vespeiro você está navegando. Olha, nós temos uma reta que vem desde 1995. Temos um ponto em 95 nessa reta, outro ponto aqui em 98, 99, outro ponto milimetricamente aqui em 2002, outro ponto aqui no fundo do subprime. E temos finalmente o último ponto da reta, que é esse pullback que deixou um topo inferior ao último topo. E é isso aí. O que isso nos permite? Nos permite traçar Fibonacci. E se o mercado corrigir primeiro número Fibonacci, nós estamos falando de R$7. Tá, não vamos ser R$7 de objetivo, né? Não vamos ser tão drásticos. Vamos passar Fibonacci aqui no início do ciclo do presidente Lula.
e constatar que o subprime trouxe eles até o primeiro nível Fibonacci, segundo nível Fibonacci, R$11. Então, o risco é muito sério, né? O risco é muito grande. Nossa recomendação é de venda, né? O objetivo nosso inicial é R$24. E que mais? No curto prazo, acho que é muito claro, você tem que botar o stop embaixo desse fundo aqui, né? Esse fundo aí é embaixo de 27. Você veja o mínimo e coloque o seu stop aqui abaixo. Com relação à alta, que parece o mercado está indicando, pelo fechamento na máxima do dia hoje, com essa grande oscilação, os preços podem subir até o primeiro número Fibonacci dessa queda aqui, que seria 31, e depois, eu acho que tem chance de acontecer isso. E depois, de novo para baixo. Então, o que tem que ser feito é o seguinte, pegue aí o gráfico, na nossa opinião, logicamente, né? Você tem que pegar o gráfico intraday de 15 minutos e ver onde é que você acha que vai ficar ruim o negócio de Itaú. Você pode escolher aonde colocar o stop. Nesse nível aqui, que é embaixo de 27,40, mas aí você colocaria logo abaixo desse nível aqui, que é 27,25, mas com mais segurança você pode colocar o stop abaixo dos 26,80, né? Agora, se eventualmente os preços começarem a subir, aí você pode por exemplo, ir subindo stop também. Você tira o stop daqui, põe o stop aqui, depois põe o stop aqui, depois põe o stop aqui, depois põe o stop aqui, mas use stop e uma hora você vai ser, a sua ordem vai ser executada, e eu acho que então você terá saído menos male de Itaú, porque nós estamos, como eu disse, muito baixistas em Itaú. E veja, esse aqui é o gráfico em dólares. O gráfico em dólares está mais dramático ainda. Isso é muito claro, né? Tecnicamente. Fibonacci aqui com o gráfico em dólar, com o dólar de hoje, nossa, eu nem vou falar quanto é para não me chamarem de terrorista. Minha gente, é isso daí por essa quinta-feira. Não esqueçam, próxima semana teremos a quinta, vai ser terça técnica, excepcionalmente, tá? Espero vocês lá. Uma boa noite, bom fim de semana, e para os que vão ficar com o meu amigo Marcos Mazagão, uma ótima palestra. Boa noite.